A rádio traz pra você um bate-papo descontraído, informativo, bem-humorado, com os comunicadores e DJs da melhor web rádio do Brasil. Começa agora o Confraria Rocks. Boa tarde, Roberto. Boa tarde para você que está ligado aqui na Rocks, a melhor web rádio do Brasil. Está começando agora o Confraria Rocks, feito para você que ouve a Rocks e quer conhecer todos os nossos locutores, DJs, comunicadores, diretores. A gente traz aqui, cara, todo mundo que é relevante para o cenário musical, aquelas pessoas que fazem a Rocks todos os dias. A gente traz convidados especialíssimos. Esse é o Confraria Rocks, todo sábado, 14h, sempre com muita gente legal aqui para passar com você durante 1 hora, das 2 às 3 da tarde aí, conversando bastante nesse bate-papo descontraído. Aqui não é entrevista, é um bate-papo entre pessoas inteligentes. Por falar em pessoas inteligentes, eu sou o pequeno âncora deste programa, porque tem mais 3 convidados fantásticos nesse programa. Na Itália, Thiago Sfalzin. Fala, galerinha! Galera sintonizada aí, todo mundo curtindo aí o Confraria Rock. Estamos de volta mais um sábado, batendo aquele papo gostoso com a galera. É isso aí, né, Roberto? Vamos interagir aí, animar com a galera. Muito bacana mesmo. Está comigo também, diretamente do Rio Grande do Sul, em Esteio, Luiz André, beleza? Beleza, cara, beleza? Tudo em cima aqui, mais uma vez aqui no Confraria Rocks, com essa gurizada tremenda com você, com o Tiagão e também outro rapaz tá ali, ó, se segurando pra entrar, Milzão. Pra vocês todos, então, uma ótima tarde, um super sabadão. Aí, gurizada medonha, é isso aí, meu. Está conosco também nesta tarde, DJ Elson Cabral. Que honra tê-lo conosco. Honra toda minha, meu povo. Muito obrigado pelo convite. Cá estou eu, no Confraria, com a presença de amigos aí. Vamos trocar uma ideia aí nessas horas que virão aí. Esse é o objetivo, Elson. Trocar uma ideia, conhecer coisas novas, histórias que marcaram a nossa vida aí. E vamos bater um papo legal aí durante essa hora. Lembrando você que nós estamos ao vivo no radiorocks.net, através dos nossos aplicativos. Também você pode deixar o seu recado no radiorocks.net. É só deixar um recado lá que a gente responde, faça sua pergunta, interaja no programa. E este programa está sendo gravado e estará disponível ainda hoje no nosso canal do YouTube, youtube.com/radiorocksoficial. Apresentado todo mundo, aqui 5 horas e 2 minutos na Irlanda, às 6 horas e 2 minutos na Itália e às 2 horas e 2 minutos neste meu Brasil varonil. Começamos então este Confraria Rocks. Primeiro, assim, querendo conhecer mais do pequeno Elson. Como foi, onde passou a sua infância, né? Quero saber um pouquinho mais sobre... Pequeno Elson é muito gentil de sua parte. Mas vamos lá, na verdade, assim, eu sou cearense, eu nasci em Fortaleza. Fortaleza, e desde lá, na verdade, assim, eu morei, fazendo um parêntese rápido, né, um histórico rápido. Eu nasci em Fortaleza, sou cearense, morei no Maranhão uma época, morei 2 anos no Maranhão, São Luís, e eu tô vendo ali que eu fiquei meio travadinho ali, vocês me falam se tá tudo bem, se tá tudo ok. Pode tá ok, vamos embora. Então, beleza. E assim, o meu pai na época, o meu pai era o único que trabalhava na minha família. Ele veio transferido para São Paulo, e isso lá na década de 80, 90, finalzinho de 80, a gente veio para cá, aqui para São Paulo, e de lá cá estou eu. Já passou tua infância e adolescência já em São Paulo, então, né? Na verdade, assim, mais a pré-adolescência e a adolescência, né? Porque eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar muito cedo, né? Comecei a trabalhar naquela época, podia trabalhar com 14 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos e estou trabalhando até hoje. Então, sempre envolvido com música, né? A partir ali de 87, 88, comecei a me envolver com música. E desde então, sempre
depois que você é mordido, né, nunca mais você sai dessa, não tem jeito. Então, você vai em Fortaleza, Elson, o que você mais gostava de música, assim? Que tipo de música você vai curtir em Fortaleza na época, cara, guria? Em Fortaleza eu não tenho muita lembrança, mas as poucas lembranças que eu tenho quando eu era moleque, assim, eu lembro que eu fiquei muito interessado na época, quando eu nasci em 74, então eu não peguei, por exemplo, era disco. Aqui no Brasil, tudo bem que foi tudo um pouco mais tarde, né? Mas, por exemplo, eu lembro de muito moleque, tinham primos na família que gostavam dessa coisa de bailinhos de garagem, essa coisa toda, e eu lembro que em Fortaleza, o programa de esportes local lá, que seria o Globo Esporte local, o início do programa era a vinheta, né? A vinheta do início do programa era Patrick Hernandez, Born to Be Wild, que era disco, né? Então, naquela época, quando eu começava o programa, mesmo não, eu nunca fui muito fã de esportes, assim, que tem muita gente, né? Por exemplo, futebol, por exemplo, eu não sei jogar futebol. Eu sempre fui um artista marcial desde muito cedo, eu sempre fiz karatê desde muito cedo. E assim, a primeira vez que eu ouço e me interesso por música foi por conta desse programa esportivo que começava com Born to Be Wild. E também nessa época eu era fascinado por Automatic Lover da Jackson. Jackson. Isso. Que eu lembro assim, exatamente. Quando eu lembro de moleque, são as duas lembranças que eu tenho. Eu acredito que nessa época eu deveria ouvir mais coisa popular mesmo, que tocava na rádio. Eu realmente não sei em 88, Elson? Em 88, o que te disparou? Sabe aquela faísca que dá assim pra... Então, em 88 foi uma situação engraçada. Aqui em São Paulo, nessa época, era a época do breakdance. O pessoal dançava break e tal, aquela coisa toda. E era início de equipes de amigos que se juntavam e faziam umas equipes de som e tal. E eu lembro que, assim, eu cheguei a conhecer aqui em São Paulo a São Bento, né, que é uma estação de metrô que tem aqui em São Paulo, que é o berço do break, do hip hop, da cultura hip hop, é aqui nessa estação. E assim, eu sempre fui curioso, porque eu nunca fui bom dançarino, quer dizer, houve uma época que eu até dancei bem, quando eu ia nas casas noturnas, mas nessa época não. Então nessa época, assim, e eu sempre fui forte, sempre fui gordo. Então assim, eu sempre pensei assim, bom, eu não sei dançar esse treco, eu não sei dançar break, então eu vou fazer o seguinte, ao invés de me envolver na cultura, na parte da dança, assim, eu vou começar a tocar música para esse povo dançar. Foi aí que eu falei assim, isso aqui é legal para mim, isso aqui eu acho que dá para eu fazer. Que joia. Mas antes assim, eu já tinha uma certa... os meus pais são que ainda estão vivos. Eles são muito musicais. A minha mãe, por exemplo, desde que eu me lembro, ela escutava Alcione, Beth Carvalho. Meu pai era fã meu pai era chegado na cana, então era chegado já num sonzinho mais Aldemar Dutra, esse pessoal mais da velha guarda. E assim, eu sempre tive música em casa, sempre. Não tenho pais músicos, mas sempre bons ouvidores de música. Bom, então quando tu pegou ali, nesse cenário de 88, ali na estação de metrô, que tu resolveu entrar no cenário da música, o que a galera escutava ali naquela época era um funk, hip hop, uma coisa parecida. Era hip hop, eu te falar agora uma música que estava fazendo sucesso na época, eu não vou te falar. Mas enfim, era assim, aqui em São Paulo tinha muito, tinha um movimento regional, como o Mistake falou na semana passada, no Rio de Janeiro, a gente tinha esses detalhes, esses conjuntos nacionais, né? Então a gente tinha gente que tentava imitar os gringos, né? Então fazia um grupo de breakdance, ia lá, dançava, tinha alguns DJs. A gente sabe que a nossa condição aqui brasileira nunca foi uma condição de ter equipamentos de primeira, tal, e a gente sempre ia se virando, que o brasileiro é dele, né?
A gente vai se virando e tentando imitar os gringos e faziam até versões. Tem grupos aqui em São Paulo. Quem era muito presente lá era o Triunfo, que inclusive tem até documentários no YouTube dele. Ele é um dos dançarinos mais importantes da cultura hip hop aqui em São Paulo, do Brasil, inclusive. Ele é um dos marcos, assim, dos principais. E eu lembro de conhecê-lo na época, mas assim, quando a gente está no momento que a gente não tem ideia do que vai acontecer daqui a 20 anos, né? A gente não sabe que a gente estava, por exemplo, no meio do furacão da coisa, né? É engraçado isso. Tiagão. Fala, querido. E aí, alguma pergunta? Já que o senhor andava, que eu vi que o senhor sumiu aqui. Onde é que o senhor foi? Ele tá meditando, ele tá meditando na Itália agora. Tô aqui me sintonizando na história do Elcio aí, cara. E eu fiquei muito... Quase chorei quando ele falou que era nordestino, né? Sim, sou nordestino e não nego minhas origens. Cabeça chata não, cabeçudo, rapaz. Que é cearense, olha o tamanho da cachola. Eu quis amenizar um pouquinho mais, tá? Fica tranquilo. A fisionomia não engana, né? A fisionomia é verdade. Eu não falo nada, não falei nada, nunca falei porque eu não tenho intimidade. Porque desde a primeira vez que nós tínhamos aquela reunião com o pessoal da rádio, na hora que eu te vi, meu querido, esse cara é nordestino. Não tem como. Deixar bem claro que estamos entre amigos aqui. Você que está assistindo não é nada. É o carinho. É o carinho. Eu sou capixaba, filho. Eu não saía do Nordeste. Então eu tenho aquele contato. Você tá entendendo? Eu sou músico, cara. Eu sempre toquei música nordestina também. Legal. Tem ali, tá ali atrás, ali, ó, só do chuveiro do lado de cá. Olha lá, ó. Lá te lembra. Tem um acordeão ali, brincando ali. Então, cara, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse povo, cara. É um povo artista, é um povo animado, um povo alegre. Não vem falar que o nordestino fica triste, apesar de todo o problema que tem lá no Nordeste, seca, tudo. Eu me admiro muito com esse povo, que além disso, ainda o povo, eles são aquele povo alegre, cara. Você tá entendendo? Aquele povo tem aquele carinho. Cara, é muito, muito divertido mesmo, muito feliz em saber que você faz parte daquele povo lá também. E assim, sempre bem que você falou, é um povo musical, né? Eu sou grande fã, um dos grandes momentos que eu tive aqui em São Paulo, que assim, quando eu comecei a trabalhar, eu tive a sorte de trabalhar sendo nordestino, não por conta de ser nordestino, né? Mas assim, eu tive chance de trabalhar em grandes empresas aqui em São Paulo, né? Eu comecei trabalhando na Folha de São Paulo, quando eu era moleque, trabalhei na TV Globo, então, ou seja, eu tive chance de trabalhar em empresas grandes, né? E na própria Folha de São Paulo, eu lembro que a grande força de trabalho da Folha de São Paulo na década de 80, ali, a gente está falando de 88, 89, os nordestinos, né? Porque o nordestino veio para trabalhar de qualquer coisa aqui em São Paulo. E assim, minha passagem também pela TV Globo, tinha também muita gente dos serviços lá da TV Globo. São, assim, as grandes empresas aqui em São Paulo dependem muito dessa mão de obra, entendeu? E não por acaso coube eu aqui no meio, né? Só a curiosidade, que até nisso teve um comentário essa semana no meu serviço, eu não vou comentar porque não vem muito à tona, não vem ao caso. A gente não vai falar imigração ou migração, mas como é que se diz? Ai, cara, me fugiu na cabeça a palavra que eu vou usar. Peregrinação do Nordeste para o São Paulo, ou até mesmo para o Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro tem uma feira dentro do Rio de Janeiro que se chama Feira do Nordeste. Lá é enorme, cara, aquilo é igual um estádio de futebol, e é só coisa nordestina. Eu não sei se é porque o paulistano ou o carioca tem aquela coisa de, eu vou escolher esse tipo de trabalho aqui, esse aqui,
E esse povo que vem de fora, até nós capixabas também, que ia para lá, para São Paulo, para o Rio, os caras topam qualquer coisa para trabalho, Sim, cara. Desde o pedreiro até o escritório. Então, por sim, é isso verdade. que o Nordeste. Depois eu contei uma história muito interessante sobre o Espírito Santo. O Nordeste é conhecido lá no São Paulo, Rio. Ah, os caras topam qualquer coisa. Eles não têm preguiça, porque não tem aquela preguiça. Não é que é preguiça, cara. Estou me Uhum. expressando mal. Mas é porque o cara, pô, eu moro em São Paulo, eu quero trabalhar no escritório. Eu acho que é assim que deve ser o. Né? Não sei se É funciona verdade. assim. É verdade, Se é é assim. verdade. Não, não, realmente eu concordo contigo. Eu acabei perdendo o fio da conversa, mas na verdade, assim, eu já queria introduzir aí nessas empresas grandes que eu trabalhei aqui em São Paulo. Eu tive chance, por exemplo, na TV Globo, por exemplo. Os eventos que são feitos, a Globo teve uma época que estava fazendo uns eventos aqui em casas, mesmo em estádios aqui, que eram homenagens a grandes cantores e tal. E eu lembro que uma dessas homenagens foi pro Maluco Beleza, né? Pro Raul Seixas. Ou seja, Zé. Sim, inclusive eu estava conversando ali no início aqui, antes de vir para o ar aqui, a gente estava conversando, Olha o trem, surgiu, rapaz, o trem. surgiu o Raul Seixas na brincadeira. E eu lembro duas ocasiões muito boas num desses eventos, que eram eventos que levavam artistas para fazerem as homenagens, e o pessoal estava lá e assim, a gravação em si de um tipo de evento assim é muito chato, porque não para o artista em si, também, né? Mas assim, o pessoal que está assistindo, que eles vão ouvir de tudo. Eles vão ouvir desde de rap até música pop. Eu lembro que o set na época era assim, insano. Era Débora Blando, Zezé de Camargo e Luciano. Era assim, era muito louco. E eu lembro de uma ocasião, que eu queria, que eu estava pegando o fio da meada, assim, uma das ocasiões foi do Gabriel Pensador. O Gabriel Pensador, que é do Rio de Janeiro, era a primeira vez que ele estava vindo aqui em São Paulo. E eu lembro que ele cantou uma versão ele fez um rap lá, que ele tem para o Raul Seixas, Metrô 572, alguma coisa assim, é uma alusão a uma música do Raul Seixas, e ele fez lá esse rap lá, que naquela época, assim, eu não gosto de dizer que foi ruim ou que por algum motivo não estava legal, assim, naquele contexto não era interessante, e outra, o público que estava ali não era o público que ia absorver aquilo, que ia entender aquilo ali, entendeu? Aí o que aconteceu? Vaiaram o cara, aquela coisa. Naquela época ele não tinha estourado ainda com o Lulu Santos, ou a primeira música dele, que eu não lembro agora. E eu lembro que ele foi vaiado, aquela coisa toda, e quando ele saiu do palco meio puto, eu virei para ele, eu estava no backstage, estava atrás, né? Meio a gente entrava assim conseguia os ingressos, tal, a gente conhecia o pessoal da técnica, entrava e ficava ali atrás. E eu lembro que eu virei para ele e falei assim, cara, não vai por esse caminho aí não, tipo, não leva a sério o que esse público fez agora, de vaiar, aquela coisa, mantém o teu trabalho, porque o trabalho é legal. Eu conhecia muito pouco do Gabriel Pensador, nem sei se ele lembra de mim nessa situação. O fato é que o Gabriel Pensador hoje em dia é o que ele é, tal, mas eu lembro dessa situação. E nesse mesmo evento também ia tocar o Alceu Valença, que aí eu converso com o Thiago ali, que assim, o Alceu Valença aqui em São Paulo, assim, é um grande vendedor de shows. Quando tem show do Alceu Valença aqui em São Paulo, assim, cara, se você não vai comprar os ingressos, na época, antes dessa pandemia maluca, né, você fica sem. Você não vai ver o cara. E agora ele fez um projeto muito interessante, as Valencianas, tal, que fez com música clássica, misturou com música clássica e tal. E na época, o Alceu Valença foi um cara que eu peguei ali no backstage também para trocar uma ideia com ele, um cara muitíssimo, muitíssimo simpático, um cara muito gente boa, e pelo que eu vi nesses anos todos de lá para cá, não foi só comigo que estava ali no fundo, entendeu? Ele é gente boa com todo mundo que conversa com ele. Nordestino, estava ali
numa situação que ele, me convidaram, eu vou lá fazer. Fez lá a música dele, eu não lembro o que ele cantou na época, foi muito simpático, autografou lá meu papelzinho, que eu tinha, naquela época eu tinha um negócio de selfie, de nada. Fez os papelzinhos lá, aquela coisa toda, e depois que eu comecei a namorar, e casei com a minha esposa, falei, cara, um dos grandes momentos que eu tive foi que eu queria levar a Daniela para assistir um show do Alceu Valença, que é sensacional. E a gente agora, no ano passado, a gente foi ver, finalmente eu consegui fazer que a gente visse um show do Alceu Valença, que foi assim, fora de série. E assim, a música nordestina, ela vende muito aqui em São Paulo, porque a gente tem o maior contingente de nordestinos aqui em São Paulo, né? Beleza, cara. E, Elcio, tá, essa parte. E quando é que você começou a se envolver com a música em si? Você é DJ, né? Não é isso? Então, quando é Sou que você DJ. sentiu. Assim, eu estou DJ. Tá, mas tudo bem, estar ou coisa assim, não importa. Como é que você sentiu a primeira vez que você chegou no público e tal e mostrar as suas habilidades como DJ? Como é que isso tudo começou? Cara, era assim. Antes de chegar aqui em São Paulo, eu tinha considerável, isso em 87, 88, eu tinha uma considerável, considerável não, eu tinha, sei lá, 10, 12 discos que eu tinha lá, que eu gostava muito, eu tinha não uma coletânea, eu tinha os discos do A.H.A., tinha um compacto, o primeiro disco que eu ganhei na minha mãe foi um compacto do Michael Jackson, Thriller. Nossa. Eu tinha um compacto do Michael Jackson, então assim, como eu tinha falado, a gente sempre teve bons ouvintes de música em casa. E quando nós viemos para São Paulo, esses discos não vieram. Então assim, eu fiquei muito dependente assim do que eu tinha um primo aqui em São Paulo do que ele ouvia. Então foi aí também que eu tive a proximidade com o que estava tocando aqui em São Paulo, que era com hip hop, breakdance, aquela coisa toda. E o meu primo, ele tinha conhecido, ele tinha um amigo que tinha uma condição financeira melhor, e esse cara mexia com equalizadores, aquelas coisas todas da década de 90 ali, que colocavam nos carros, tal, aquela coisa toda, acho que era Tojo, né, que colocava nos carros, toca-fita, aquela coisa toda, e ele tinha uma grana considerável, e assim, aí ele tinha um mixer acho que era Signos, o mixer dele. E ele, assim, meio que emprestava pra gente na casa dele, claro, que ele não era louco de deixar aquilo na mão de moleque. E ele deixava a gente ir lá e tocar, né, eventualmente, pegar uns discos e começar a tocar. E aí eu comecei a ver, eu falei assim, cara, isso aqui, eu comecei aquela situação lá da São Bento, eu comecei a pensar assim, pô, isso aqui de repente é legal pra mim, eu gosto de fazer esse negócio aqui. E comecei a tocar, comecei a fazer festinha mais com amigos, né? Aí tem o pessoal da escola, naquela época também tinha umas festinhas de garagem, aquela coisa toda. Então, assim, a partir de 89, 90, foi que quando... Esses dias eu coloquei, inclusive, até no Instagram meu, eu coloquei um disco, assim, muito importante para mim, foi o Bomb the Bass, né? O BDs, lá, o Into the Dragon, né? Esse foi um disco muito importante para mim, que era uma época que todo mundo queria ouvir aqueles scratches, aquela coisa toda dos DJs e tal. Eu falei, cara, isso aqui é legal. Isso aqui eu vou começar a fazer. E desde então, cara, eu comecei a fazer... Eu nunca fui um DJ, eu sempre fui, como eu costumo dizer, eu sou um DJ low profile. Eu não gosto daquela coisa do DJ que sobe na mesa... e quer estourar fogo, e quer falar no microfone, não. Se você me colocar numa salinha, eu não preciso nem de palco, bicho. Colocou ele de lado, tá ótimo. Vou tocar a música que eu tenho que tocar e tá beleza. Eu acho que esse é o papel o Memê tem um negócio muito... ele tem uma frase que ele fala que eu gosto muito. O Memê sempre fala, quando a música, quando o DJ se interessa a ser DJ e não dá valor, e não sabe... deixa a música em segunda situação, em segundo plano, você não é para aquilo ali, cara. A música é sempre mais importante. Você tá ali você tá ali de gaiato, você tá
tocando o que o pessoal, o que é muito comum no popular do DJ é que, assim, na verdade o DJ toca não é o que a pista quer ouvir, é o que a gente, ó, tá tocando ali um pediz de fundo ali, ó. Isso mesmo. Das mais importantes para mim. Por acaso, nesse disco no Into the Dragon, essa não é para mim assim, foi a que mais tocou, óbvio. Mas Sim. essa versão rádio, né? Eu ouvia na Rádio Cidade essa música. Pois é, a versão de A Say a Little Prayer do Tim Simenon, né, do Bomb the Bass, acho que é Marie o nome da cantora, que ele nem colocava o sobrenome das pessoas. Eram pessoas que ajudavam ali no projeto. E foi assim, aqui em São Paulo tinha, né, hoje não tem mais, tinha Broadway, que é uma das casas aqui, mais ou menos na Zona Oeste, aqui mais ou menos perto do centro, que era onde a gente ia, onde os amigos iam se encontrar, né? E um dos grandes momentos foi quando a primeira vez eu entrei na Broadway e ouvi a Say a Little Prayer batendo naquele PA, bicho. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Que legal, cara. O legal é impressionante, né? Essas histórias, elas parece que vão ser sempre a mesma e sempre tem nuances diferentes, cara. Cada um entra de uma maneira diferente, cada um tem uma paixão de uma maneira diferente e cada um tem, e isso é comum nas histórias, cada um tem aquela faísca, aquele start em alguma música ou em alguma banda, em algum álbum, coisa impressionante. Eu conversei com muita gente e eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que foi influenciado e que deu start com o Bomb the Bass. Bomb the Bass. Cara, alguém dizer, legal. Muito... O Tim Simenon, inclusive, né? Que na verdade o Bomb the Bass era um projeto de um DJ, né? De um produtor. O Tim Simenon. Eu lembro na época, eu sempre fui uma pessoa que tive bons amigos assim em pontos interessantes e sempre em lugares assim interessantes. E eu tenho uma amiga aqui, uma escritora aqui que é a Cláudia Seff. E eu lembro de uma situação, não lembro se era Orkut ou era antes ou já era início de Facebook, que eu assim, porra, que fim levou o Tim Simenon, né? Bomb the Bass. E eu lembro que ela tinha acabado de fazer uma entrevista com ele. Eu não encontrei, não encontrei o Tim Simenon, não conheço ele pessoalmente, mas eu lembro que eu consegui escrever alguma coisa para ele, e ele respondeu. Está num desses passados na vida. Eu não sei se eu guardei e-mail, essa coisa toda, mas assim, via-se que ele tinha aquele low profile que eu falei, que é aquele... Não é a questão, não é a situação do cara ser humilde, de humildade, alguma coisa assim, ou o cara não dá valor à situação. Não, a gente vê que ele sabe o valor que ele tem ali para a música, para a cultura, mas ele não se vislumbra com isso. Ele fala assim, fiz a minha parte. Esse que é o legal. Que é joia. O projeto é mais importante do que a minha pessoa, né? Exatamente. Tanto que ele nem deu o nome dele, né? Exatamente. 2h28, você está ouvindo o Confraria Rocks até as 3 da tarde. Você pode mandar seu recado através do radiorocks.net, no nosso painel de recados. Eu passo a bola novamente para Thiago e Luiz. Bom, uma coisa assim, Elcio, é Cabral mesmo ou é enfeite mesmo de DJ? Não, é Cabral. Tá certo. Tem essa história do Cabral, que assim, eu sou de Souza Cabral. De Souza? Também sou Souza. Eu sou parente, cara. Outro Souza, três Souza aqui, cara. Três Souza. De Souza por parte de pai e Cabral por parte de mãe. Que aí tem uma situação engraçada. Eu gosto de contar as situações engraçadas, tem que ser divertido, né? E assim, a situação engraçada é que o meu pai, como eu já falei, ele é chegado numa cana. E o primeiro filho estava feliz, aquela coisa toda, encheu o caneco e foi registrar o filhão, o primeirão lá, tal. E o meu nome a princípio não era para ser Elson. O meu nome era para ser o nome do meu pai, que é Edmilson Januário de Souza Júnior. Olha isso. Mas é bem do destino. Pomposo nome, cadê? Pois é. Aí o que aconteceu? Acho que a minha mãe falou, não, você não vai fazer isso. Aí ela falou assim, vamos fazer o seguinte, para não ter briga,
vamos colocar o início do meu nome e o final do seu nome. Aí ficou El, que é o nome da minha mãe, é Elza, e Som de Edmilson. Aí ficou Elson. Só que a situação não é... o mais engraçado não é nem isso. O mais engraçado é que, normalmente, quando você vai fazer o registro da criança, você coloca o nome do pai por último, porque o nome do pai é o... Então, seria Elson Cabral de Souza. Só que ele já estava chifrado, ficou Elson de Souza Cabral. Só que aconteceu, eu sou o mais velho de quatro irmãos. São 3 irmãos e uma irmã. O que aconteceu? Como já tinha errado no primeiro, bicho, continuou errado. Ficou tudo de Souza Cabral e vamos nessa. Quer dizer, tudo certo. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, eu sei que tu fez várias coisas e hoje tu tem a tua empresa e tem várias frentes de trabalho. A minha pergunta para ti é a seguinte: tu chegou a ganhar dinheiro como DJ? A profissão te rendeu bons recursos? Não. Como DJ, eu falar para você, eu ganhei muito pouco nessa vida. Eu estava contando esses dias para minha esposa aqui, que vez ou outra a gente está junto há 25 anos, mas vez ou outra tem uma historinha que escapa, que não lembra mais. Por exemplo, na escola, quase que o pessoal ia montar uma banda, quase que eu virei cantor de banda de escola. Só não rolou porque eu não sei tocar instrumento. Como eu costumo dizer, eu tenho um ouvido bom. Dou uma arranhadinha assim, de leve, mas muito de leve no violão, mas eu nunca toquei realmente, né? E tanto que agora, na pandemia, agora eu resolvi prestar mais atenção nesse lado de teoria musical, que na verdade, assim, eu também sou produtor. Inclusive, como produtor também eu não ganhei dinheiro. Enfim. Então, e aí, assim, eu tenho uma faixa gravada com o Mistake, que eu comentei na semana passada, tem uma outra faixa que está aí nesses Spotify aí da vida, é música eletrônica, né? Eu peguei um sample e montei uma base e tal, mas, assim, conhecimento musical, como o Thiago ali, por exemplo, que deve manjar a coisa toda, harmonia, eu até então não tinha muita noção. Eu fazia de ouvido e falava, não, isso aqui ficou legal, vamos embora. Tem uns edits aí, uns bootlegs da vida espalhados por aí. Realmente, como DJ, eu não ganhei dinheiro, mas é aquela velha situação. Eu não entrei nessa de música, eu já sabia que eu não ia ganhar dinheiro, porque eu tinha inclusive, me lembrou uma outra situação. Eu sou de origem humilde, eu sou de origem pobre, não tenho condição de repente chegar no momento e chegar e falar assim, pô, cara, vou fazer isso. Desculpa, a humildade do nordestino é isso que me mata, cara. Falei assim, desculpa. É que assim, na época, eu lembro que eu precisava, eu vim para São Paulo, eu tinha que ter o meu diferencial, né? E eu estudei. Minha mãe sempre falou, não, você vai ter que estudar para ser alguém na vida. E o que acontece? Fiz a minha faculdade, sou formado em administração, e foi onde eu conheci minha esposa. E assim, eu lembro que na época da faculdade, quando eu iniciei a faculdade, tinha uma proposta para tocar numa casa na Zona Sul, aqui em São Paulo. Na verdade, era mais Jardins. Era uma casa até importante aqui em São Paulo. Eu tenho amigos até hoje que tinham empresas de segurança, por exemplo, e fazia seguranças de casas noturnas. E tem uma casa ali, vai precisar de um DJ para, acho que era sexta-feira. Eu falei, porra, legal, sexta-feira acho que isso aí dá para mim, porque eu ia para a faculdade, nem que faltasse uma das aulas no final, alguma coisa assim, e vou dar esse X aí nesse negócio do DJ, né? Aí eu fui lá, cheguei aí na casa, fiz lá, o cara queria que eu fizesse as mixagens, fiz mixagem, aquela coisa toda, e aí o cara virou para mim e falou assim, mas é o seguinte, não é de sexta-feira, é de quarta. E valores, assim, era mais ou menos, era meio, não tinha, assim, uma lógica muito interessante. Aí eu falei assim, bicho, vai me desculpar, mas eu pensei na época, eu falei assim, pô, posso jogar essa merda toda para cima, posso me livrar do negócio me livrar não, acabar com o negócio de faculdade, de estudo, aquela coisa toda,
e entrar nessa ou continuar na faculdade, bicho, terminar minha faculdade e vamos nessa. Eu escolhi o mais óbvio, né? Eu estava trabalhando, estava estudando, eu falei, vou acabar minha faculdade. Foi aí, talvez até, Roberto, que talvez eu não tenha ganho dinheiro por conta disso, talvez eu tenha me segurado mais. Falei assim, não, vou ficar na minha aqui. É que você usou a razão mais do que a emoção do que o coração, no caso, Exatamente. Mas assim, o que eu falei, desde a década de 90 eu venho nessa de DJ, tem algumas coisas de produção, tem algumas coisas lançadas, assim, mas nunca deixei, e também sempre fiz questão de quando for tocar numa casa, sempre me chamam para tocar numa casa, num evento, aquela coisa toda, não fazer de graça. Mas não é fazer de graça, não é pela situação o cara não vai fazer de graça porque ele quer ganhar dinheiro com isso. Não, na verdade eu estou dando valor para aquele cara que tinha a oportunidade, que não teve a oportunidade de tocar lá, e o cara falou assim, não, vamos contratar o Elson, que o Elson é um cara que não vive disso, então ele não vai querer um dinheiro, não vai querer um cachê cheio, alguma coisa assim. Não, eu sempre fiz questão de cobrar o meu cachê, porque tem um outro cara que podia estar lá no meu lugar, e eu tenho que dar valor a esse cara que vive disso. Eu tenho amigos DJs que pagam as contas sendo DJ. Então, tudo cagado, né, nessa época de pandemia. Tá certo, né? Tem algumas profissões que fazem o contrário, né? Só atrapalha. Exatamente. No caso, você usou um bom senso nesse sentido, né, Elson? Músico, o Thiago ali pode falar para mim, tudo bem que ele está na Itália, talvez seja alguma coisa diferente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente sabe que o camarada tem que fazer, tem um evento que o camarada vai lá, cobra, sei lá, R$100 para fazer, o cara toca violão, aí vem o outro e fala assim, não, eu faço por 50 para você, ou eu faço por 2 coxinhas Guaraná, pô, aí não dá, né, bicho? Aí prostitui a categoria. Já que você puxou esse assunto ali, eu vou só complementar um sucinto, não vou ser o Demar Vigário. Cara, é assim, os caras vinham me chamar para fazer freelancer, porque eu nunca gostei de ser músico fixo, né? Na verdade, né, Elson? Gostava de fazer o freelance, eu não queria ter aquele compromisso, eu tenho que ficar só com você, porque eu sou uma pessoa eclética, eu gosto de todos os estilos musicais, tá entendendo? A parte do forró, essas coisas. Cara, os caras chegavam pra mim, você cobra quanto pra ela fazer lá? Ai, cara, quanto? Vou dar um exemplo, R$100, cara. 2 horas de show, dá pra fazer por 100. Pô, mas o cara lá foi por 50. Falei, cara, vai nele. Vai nele, melhor. Vai. Cara, olha só, eu sei o preço que eu paguei do meu instrumento, cara. Você tá entendendo? Exatamente. Eu sei o suor que eu tive. É que nem essas histórias que hoje em dia o pessoal tá vindo mais conversar comigo a respeito desses fones de ouvido que eu tô fazendo. Parabéns, tá? Não conheci o Roberto, me mandou o link ali, muito 10, cara. Muito show mesmo. Parabéns mesmo. Então, na real, a história foi a seguinte, até contar a história rapidinho, que já são 12h38 ali, não quero me estender muito também. Então, na verdade, foi assim, tem alguns aqui, aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro, cara. Esse aqui foi o seguinte, vamos contar primeiro a história desse tipo de fone, né? Esses fones, na época do Paradise Garage, que é o marco principal da House Music, onde começou a House, realmente, era em Nova York e Chicago, que eram as 2 cidades mais importantes. Isso lá na década de 70, quando estava acabando a disco, aí veio a House com uma força. Os DJs resolveram colocar uma base mais parruda, e a partir dali era Frank Knuckles e o Larry Levan. E o que acontecia? O Larry Levan, ele tinha os fones de ouvido. Existem 2 versões, né, dessa história. Um é que ele usava os fones de ouvido e os fones de ouvido quebravam. Aí ele quebrava muito fones de ouvido. Aí ele falou assim: quer saber? Eu vou ficar com um lado só. E ficou usando um lado só. Então a maioria dos DJs de house fala assim: o Larry Levan usa um lado só. Então, desde lá de trás, tem um pessoal mais roots, mais conservador, que continuaram, às vezes, por conta realmente de quebrou o fone de ouvido, realmente, o camarada vai lá, corta ele na metade e continua usando.
Porque, na verdade, tem a função assim, ó, você ouve de um lado e você ouve o ambiente do outro lado. Talvez seja isso também, né? Exatamente. Hoje em dia, naquela época, Luiz André, naquela época, talvez por conta dos mixers, inclusive, né? O mixer naquela época, talvez não tivessem tantas vantagens como a gente tem nos de hoje, né? Que hoje em dia, com um fone de ouvido comum, você coloca ali, bicho, você faz o que você quiser. Você ouve do jeito que da forma que você quiser, né? Joga um canal mais, um canal menos, aquela coisa toda. Naquela época não tinha isso e realmente a saída poderia ser essa. Estou ouvindo a pista aqui e estou ouvindo estou fazendo pré-escuta aqui do outro lado. O que acontece? Esses fones de ouvido, eles têm muito mais lá fora. Aqui no Brasil eu sempre brinco. Eu conheço tem mais dois, tem um cara de Taubaté, um amigo meu, que é vai me matar que eu não lembrar o nome dele, mas enfim, tem o camarada lá de Taubaté, e tem um camarada no Nordeste também, não sei se é Bahia, ele também faz, eu não conheço esse camarada de trocar ideia nem nada, enfim. E lá fora tem o site mais famoso, que é o Acoustics. Você entra lá, bicho, para você trazer um fone desse lá de fora, você deixa o rim, para não falar outro órgão. Mas, enfim, muito caro. A média de preço desses fones de ouvido lá fora, eu estava vendo esse dia, são R$1.000. R$1.000, bicho, para o nosso mercado aqui, não vende, cara. Mas qual é o diferencial deste fone de ouvido em relação aos outros que se usa por aqui? Assim, por ser um pouquinho mais caro que os demais. Esse fone só de um lado só. Pro nacional, Isso, cara, a diferença não é nenhuma. Porque o que acontece é o seguinte, esses fones de ouvido, eles têm não é só você chegar e ligar fio e tá beleza. Não, tem que inclusive está na internet isso aí. Quem quiser fazer um fone desse, está disponível. Se o camarada tiver curiosidade, conhece alguma coisa de componente eletrônico, vai lá fazer, que é rapidinho. Não é só chegar e ligar o fone de ouvido, porque você está fazendo um fone, um alto-falante, que antes ele era filtrado, digamos assim, ele recebia, na verdade, uma potência X de música, que agora ele vai receber de dois lugares num lugar só. Então você tem que colocar ali um componente eletrônico, tal, não é só chegar e ligar fio. E aí o que acontece? Os gringos também fazem isso. A intenção deles não é você comprar um treco que daqui a 2 semanas vai quebrar. Não. Eles colocam lá um componentezinho eletrônico para dar uma sobrevida ao seu fone de ouvido, aquela coisa toda, e é o que eu faço aqui também no Brasil. Quando eu comecei essa brincadeira de fazer os fones, eu sempre tive... A primeira opinião minha foi assim, eu vou fazer como se fizesse para mim, porque eu sempre quis fazer, e não estou fazendo demagogia, não. Eu tenho mais de 50 fones vendidos aí, o pessoal pode falar. Eu sempre quis fazer um fone para mim, para eu usar, porque eu sei que lá fora é muito caro. E não dá para o nosso mercado aqui. Uma vez o cara virou para mim e falou assim, mas o seu fone é muito barato, cara. Você tem que fazer aí, sei lá, eu posso até falar de valores aqui, porque eu não escondo o valor. Você devia fazer por 600, 700 reais. Eu falei, cara, não vende. Não vende outra. É um fone usado, é um fone quebrado. Você quebrou um fone no meio, tudo bem, ele não vai quebrar agora, você colocou um resistor lá, ele vai ter uma sobrevida legal. Mas assim, não é um fone zerado, cara. Não é um fone que você pegou da loja, você cortou no meio, fez lá e entregou pro cara. Não. É um fone usado. E lá fora, o gringo também usa um fone usado. Raríssimas exceções do caso. Customizado, né, Elson? Customizado. Vou usar outra palavra, mas... Então, assim, o gringo lá fora, ele vai fazer isso também. Ele vai pegar e vai customizar o seu fone e tal. Eventualmente, ele vai comprar um driver, né, um alto-falante chinês, AliExpress, que eles vendem isso. Se você procurar no AliExpress também você vai encontrar. Acho que esse que tu quer, traz. Né? Exatamente. Aí você traz, você faz. Eu tenho fones que eu vendi com fones com alto-falante zerado. Cara, é impressionante a qualidade desses fones de ouvido. A qualidade do driver novo que os China lá fazem é realmente impressionante. Legal. Mas eu deixo claro também, se eu vou vender um fone Technics, eu montei outros 2 hoje de manhã. Se eu for vender um fone Technics, eu falo, cara, esse alto-falante, ele é original, ele é Technics. Agora, se você quiser, de repente, um alto-falante novo, eu não tenho agora, mas vai chegar, a gente monta aí alguma coisa assim.
Hoje em dia o pessoal está vindo atrás de mim mais por conta dos fones, e vou falar para você, eu ganhei muito mais dinheiro fazendo fone do que tocando nas festas. Olha só. Porque, Ô, Cabral, dá pra mostrar de novo que eu, na outra vez eu não prestei atenção no fone, por favor. Isso. Eu não, Enquanto isso, eu vou falando aqui, www.lollipopforyou.com. Vamos lá. Lollipop com 2 L's, 4u.com. Entra lá no site que tem os valores, tem os modelos, enfim, tudo mais. ó, esse aqui é um fone. Uhum. Não dá nada aqui, ó. Coloca aí, ó. Olha aí, isso que eu queria ver como é que é. Como fosse o headset, no caso, né? Qual que foi que é? Tem um fone, esse fone aqui vai ficar para mim. Muito bom. E essa almofada que tem ali, ele ajuda bastante a abafar um pouquinho um som, assim? Ajuda. Na verdade, assim, todo mundo que quando vai customizar fone, pergunta para mim, pô, mas você troca as almofadas? Sim, eu troco todas as almofadas. Todas as almofadas são zeradas. tem que ser, né? Então eu vou lá, lógico, você tem que trocar por uma, você já vai pegar o fone do cara, eu já peguei cada bagulho aqui, meu irmão, que eu vou falar para você, viu? Não, e tem fone, um Isso. fone, por exemplo, da Technics, um fone porradão, desculpa o termo aqui, da Technics, cara, a única coisa que estraga mais rápido é a parte da almofada. O suor da gente. E aquele gordão da Technics, que é o 1200, eu não tenho nenhum aqui, que eu vendi na semana passada, 2 semanas atrás. Aquele granão na Technics, assim, o Technics e o Sony, que é o V700, que é esse aqui, ó, são os melhores para fazer. Porque eles têm a parte onde você faz a junção dele é a melhor parte. Eles são mais firmes, entendeu? Mas assim, é onde quebra. O camarada tá usando o fone aqui, ó, ele tá assim, né? Então assim, ó. Isso aqui, ó, é a primeira coisa que vai. Somente de dia cabeçudo que nem eu, rapidão, meu irmão. Sabe que eu tinha, é como se fosse um de referência ou nada a ver a qualidade dele assim? Não entendi. Como se fosse um de referência, o fone de ouvido, não? Ele é um pouquinho diferente da qualidade dele que você vai ouvir. Esse aqui, por acaso, o 7506, que é o Sony, ele é de referência, ele é um pré-estúdio. Então, ele não tem um grave proeminente, né? Mas os outros fones, ó, são todos fones... São todos fones para DJ mesmo. Fone de DJ, o camarada por algum motivo quebra. Eu sou eu não vou falar minhas fontes, né, onde que eu compro, mas aonde eu compro, eu sou o cara que fica ali dando uma olhada e diz, pô, vamos ver se já tem um fone novo ali. Eu sempre fico com a mão coçando para comprar um, para já fazer uma graninha. Legal, bacana. Eu não conhecia esse teu trabalho, viu? Não conhecia mesmo. Interessante, viu? Muito interessante. Legal. Eu tô vendo uns negócios, tô vendo umas fotos aqui no Google aqui, cara. Tem uns DJ aqui que estão usando telefone, cara. Você sabe por que disso? Ou você tem alguma coisa aí para explicar para nós? Vai pegar, né? Vou pegar ali atrás, deve ter alguma coisa de mágico aí, vai puxar da cartola, viu? O coelhinho dele ali. Confraria Rocks, agora 2h48, o famoso 12 para as 3, a gente segue. É coisa grande, viu, Roberto? É coisa grande pro jeito ali, ó. É um peixe grande. Segue no radiorocks.net, nos nossos aplicativos. Esse programa, muito obrigado, Thiago. Esse programa estará no YouTube também, olha aí, ó. Esse aqui é o menino. Olha lá. Olha aí, ó. Explica pra nós isso aí. Esse aqui é meu, não vendo, não empresto, não faço nada. Esse fone aqui foi assim, eu falei assim, puta, eu vou montar um de brincadeira. Peguei um alto-falante do Technics, que não tinha mais aonde eu fazer, não tinha mais arco, não tinha nada. Veio quebrado, eu falei, vou colocar nele. Bicho, o som disso aqui é impressionante. Também. Tá, mas a parte... acústica. A acústica, além da acústica... Não funciona nada. Não funciona nada. A acústica e outra, esse treco aqui, cara, ele já é ergonômico desde 1940, não sei quando eles criaram esse treco aqui. Então, você colocou aqui, cara, já era. E esse botãozinho preto atrás aí tem alguma finalidade? É um LED, Ah, tá. Só para saber que está aceso, alguma coisa? Na verdade, assim, eu utilizo esse LED aqui como quando o som está clipando. Ele está bem alto. Uma referência, tipo uma mesa, um decibéis, alguma coisa, né? Sim. Na verdade, eu estou trabalhando agora. No projeto 2 desses fones de ouvido, que assim,
O pessoal reclama muito hoje em dia por conta da potência das controladoras, não acende esse LED, ou seja, esse LED só vai acender num mixer, porque a amperagem, né, a potência que você vai jogar aqui, das controladoras, infelizmente, ele não vai ligar. Agora, se você utilizar num mixer profissional, em equipamentos profissionais, aí vai funcionar perfeitamente como ele nasceu para fazer a coisa. Quer ver se você consigo? A outra curiosidade, Cabral, você nunca se interessou em pegar aquele fone, aquele telefone vintage? Ah lá, que bacana lá, ó. É legal, bacana isso aí. Tocando a musiquinha aqui, ó. Aí quando dá o bumbo, o kick, aí ele... Ah, cara, mas isso aí, quando você tá fazendo algum show assim, dá uma sensação então bacana, cara, pra Aí galera. você tá tocando aqui, ó, e o treco brilhando ali, né? Lembrei de um DJ amigo meu que chegou um cara completamente noiado do lado dele, assim, ele tocando som e ele tira o fone assim, e o cara, toca um LED aí pra galera! E aí o meu amigo DJ disse assim, LED só tem aqui, ó! O LED dos pratos ali, cara, brincadeira. LEDzinho ali. Ah, Cabral, a questão ali, aqueles fone antigo vintage, você nunca tentou fazer nada daqueles aparelhão antigão, de metal, aquelas coisas assim que tem um... Então, eu ainda vou pegar um desses vintage aí, Thiago, e vou montar, vou colocar uns alto-falantes novos e ver se a galera cobra, porque é legal aquilo ali, cara. Pegar uns antigão rapaz, assim. Dá aquele tipo assim, daqueles que faz aquele cone aqui, né? Aquelas novelas antigas assim, né? Rapaz, que deve ser um negócio bem bacana, cara. Uns abafadores invocados. Que esses novos aqui, que nem o do Luiz André ali, ó, o AKG, ó. Eu tenho um AKG pro estúdio aqui. Muito bom, né? Muito bom esse fone. Esse fone o meu amigo Léo Machado mandou para mim. A gente fez uma montagem aí para ele trazer. Eu fui pegar lá acho que em Osasco, fui pegar esse fone. O camarada trouxe na bagagem. Ou a gente consegue trazer ele aí? É verdade. Cara, eu acho que sim. O problema do Léo é que, assim, de sábado, ele tá nos Estados Unidos, ele trabalha de sábado também. Então a gente tinha que ver um horário, eu tinha que conversar com ele com uma certa antecedência. Eu pedi para ele, Léozão, vamos fazer esse esquema aí e tal. Mas eu acho que eu consigo, sim. Legal. Eu gosto dele. Deixa eu te perguntar, a gente perguntou pro Marcelo, desculpa, Luiz. A gente perguntou pro Marcelo, eu queria perguntar para ti também, cara. Eu me surpreendi e não me surpreendi. As referências do Marcelo, né? Muito rock and roll, muito Rush. Cara, produtor musical tem essas referências, né? Sim. O Marcelo, ele tem duas passagens, uma ele contou aí, que foi o negócio dos discos, que, aliás, se algum dia você for comprar disco, alguma coisa com o Marcelo Mistake, não vá. Não perca o seu tempo. Porque, por quê? Cara, é pra você ficar puto, porque ele tem uma técnica, ele já falou, ele já conhece os discos, né? Então ele pega uma pilha de disco assim, que você imagina assim, pô, o cara vai passar a tarde toda ali, né? Eu, por exemplo, ficaria a tarde toda ali. Aí só tem 10 mil de idade, só isso, não é nada. Só 10 mil. Cara, ele pega o disco, vou pegar o disco aqui pra fazer. Ele pega um disco, ó. Vai entregar o rapaz agora aí, vai entregar o mistake agora. Assiste o outro vídeo que tá no nosso canal no YouTube lá. Tem um Cerrone aqui, ó. Ele pega o disco, ele faz... De novo, ele pega aquele... Aí ele pega aquilo e faz assim, ó. Faz assim, ele olha do outro lado, tu já joga aqui pro lado. Aí ele vai fazendo assim, eu tô fazendo com um. Ele pega um, ele faz assim, aí faz assim, não sei, mas você já viu? Não, já vi, já tá bom. Falei, beleza. Tudo bem que você vê, se dá uma olhada assim e fala assim, esse disco aqui tá me arranhadinho aqui, tá aquela coisa. Mas ele já bate o olho, cara, ele já mancha tudo, tudo. Aí assim, e ele começou a dar uma olhada naquelas caixas de disco, e era muito disco, cara, muito. E o Léo Machado, não tive a oportunidade de trazer ele aqui, ele vai contar uma história para vocês assim. Ele conta o Mistake, inclusive, pode confirmar isso. O Mistake é assim, por disco, cara, ele faz qualquer coisa. Eu lembro aqui em São Paulo que tinha um colega dele que tinha uma porção de discos lá, ele tinha era muito disco. Ele virou e falou assim, não, eu tô indo embora, tava indo viajar, não sei para onde queria, e ele ia doar aqueles discos.
Aí o Mistake ligou para mim e falou assim, pô, é só assim assado. Eu falei, cara, vamos. Aí eu imaginei uma quantidade de disco. Eu falei assim, pô, o camarada vai fazer uma doação de disco, deve ser uma quantidade razoável de disco. Cara, quando eu cheguei lá, era lá no Forever do Mundo. Isso vai ficar no YouTube, eu não posso falar nada. Mas era lá, cara, era longe. Era na Zona Sul aqui em São Paulo. A gente deu um puta rolê. Chegamos lá, cara. Inclusive o Mistake tá me devendo um jogo de amortecedores no meu carro. E, bicho, o carro veio... Compraria agora o meu comprador, cara? Brincadeira, só cobrança. Cara, o carro veio, mas veio muito baixo. E naquele dia, ainda era aniversário da minha prima, tomei uma carcada porque cheguei atrasado no aniversário. Enfim, foi terrível. Não vá. Ver disco com Mistake é barca furada. Ei, Mistake. Cabral, só uma perguntinha que faltou pro Mistake. Você que é amigo dele faz muito tempo. Por que Mistake? Sabe alguma coisa disso? Por que Mistake? Ele sabe? Ele contou essa história uma vez. Aí contou? Putz, lembra? Mas era alguma coisa... É por causa da banda musical, que é Men at Work? Não. Putz, eu vou ficar devendo essa história. Mas era alguma coisa, acho que do trabalho dele. Na próxima Cara, mas traduzindo Mistake do inglês não é erro? Mr. Erro, então Mr. Mistake, até aí, ó. É que assim, por conta do sotaque dele, que era Mistake, né? Ficou alguma coisa assim, cara, ele contou essa história. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Pegou a bolinha de cristal dele agora para analisar direitinho, pelo jeito, né, Roberto? Ele está consultando as fontes. 4, 3. Eu estava perguntando para a Dani se ela lembrava. Tá com o consultor do lado ali, tá, entendi. Consultando as fontes ali. Ela também lembra que ele contou, mas a gente não. Mas eu vou descobrir esse assunto, pode deixar, fica para a próxima. Tá bom, então. Ganhamos mais 30 minutos. Vou fazer um intervalo, fica todo mundo aí. Todo mundo coloca no mudo aí. Isso. Não precisa, tô brincando. Não precisa. Você tá ouvindo aqui na Rocks o Confraria e a gente vai então até as 13h30. Dá pra ficar 13h30, Elson? Sem problema. Tranquilo. Tem muito assunto ainda, cara. Muito assunto pra gente discutir, debater aqui. Ô, Roberto, lembrando o pessoal, se eles tiverem alguma curiosidade, envia suas curiosidades lá pelo site e também pelo chat do Telegram ali que a gente vai, né? Exatamente. Chat do Telegram, Tiagão. É só entrar em... O chat do Telegram, você vai procurar Rádio Rocks Oficial ali no Telegram e também tem o canal, né? Canal Rádio Rocks, a pessoa procura lá, ou também pelo site www.radiorocks.net, lá no painel de recados lá. Tem alguma curiosidade para perguntar ao Cabral, que ele puder responder alguma coisa. Tá tranquilo pra galera. Então tá, vamos fazer um intervalinho rápido, mas muito rápido, e a gente já tá de volta com mais Confraria. Sai dele, não! Senhoras e senhores, estamos de volta com Confraria neste sabadão, agora 3h em ponto. Aí, com mais meia hora de programa, porque o papo tá bom e tem muita coisa ainda pra gente conversar. Este programa está ao vivo em radiorocks.net, nos nossos aplicativos para Android e para iOS. Você também encontra para ouvir a Rádio Rocks em outros sites, em outros aplicativos por aí. E também este programa está sendo gravado e vai estar disponível no YouTube ainda hoje em youtube.com/Rádio Rocks Oficial. Muito obrigado para você que está ouvindo, para você que está participando conosco nesta tarde. DJ produtor Elson Cabral. É nóis. Construtor de fone de ouvido. É verdade. Professor Pardal, essas coisas todas aí. Exatamente. Cabral, você acompanha à noite o programa que eu faço aqui, tá? Mas eu ando brincando um pouquinho contigo de noite, viu? Você chegou a ouvir, não? Não chegou a ouvir? É que assim, eu digo assim, pessoal, olha, que o Cabral não é aquele que descobriu o Brasil, não. Descobriu os sete das músicas, né? Mas tem mais. Ele tem as suas caravelas. Santa Maria, Pinta e Nina. Tá certo. Você não tem as suas caravelas da música? Qual é a sua principal, hein, Elson? A sua caravela principal qual é? Sua vertente que você mais gosta muito, mais curte? Cara, eu toco Soulful House.
que é assim, o carro-chefe que eu gosto de tocar realmente é Soulful House. Mas o que acontece? A nossa cultura brasileira, eu gosto muito de ver esses vídeos dos gringos lá, somente Chicago, mas Chicago também não é referência, porque, aliás, é referência para house, mas não é referência para a gente poder se fazer uma comparação, né? Mas assim, o nosso market share, eu digo o market share da música eletrônica, né, é muito pequenininho. Primeiro, não é cantado no nosso idioma. Não é cantado no nosso idioma. Lá fora, o americano, ele tá ouvindo a house music, tá ouvindo o Soulful House, ele tá sabendo que o cara tá cantando. Ele sabe que aquilo ali faz parte da cultura dele. De repente está falando até alguma coisa que é muito comum a ele e não é comum a gente. Entendeu? A gente aqui, o brasileiro. Então, o que acontece? Já é complicado, tem toda uma história envolvida, nossas regionalidades, né? A gente é um país que... eu sei que eu sou nordestino, cara. A gente sabe que tem gente que faz sucesso lá no Nordeste, mas nunca veio aqui para São Paulo. O camarada não sabe nem o que é. E quando vem também é um puta sucesso. Eu lembro uma situação do Sidney Magal. O Sidney Magal, estou fazendo confusão com o irmão do Jorel. O Sidney Magal, ele mora na Bahia. Hoje em dia ele é morador, soteropolitano. Então, o que acontece? Ele sempre era convidado para vir aqui para São Paulo fazer o tal do trio elétrico dele. Aqui em São Paulo, ele, não vou, aquela coisa toda, ficava para amanhã, e ele veio, eu acho que no ano passado, ano retrasado. Cara, foi um sucesso, cara, que ele agora todo ano vem para São Paulo, e assim, não é um trio elétrico que faz, assim, são, sei lá, 3 trios elétricos no dia, 4, entendeu? São situações que aqui no Brasil é muito louco. Você vai trazer um DJ gringo, por exemplo, para cá, você não tem esse background na brincadeira. Você não tem quantidade de gente para ver um DJ gringo, que para mim esse é ótimo. Eu lembro quando a gente foi ver o Louie Vega aqui na final da Pachá, aqui em São Paulo, assim, quando foi efetivamente para tocar o Louie Vega, ficou, cara, uma pista de, vamos supor, eu não faço ideia de quantas pessoas tinham naquela pista, mas que sejam 1000 pessoas. Se ficaram 200 pessoas, cara, eram muitas pessoas. 200 pessoas é muito complicado, é muito complicado. Então, assim, aí a gente volta naquela situação, Roberto, do ganhar dinheiro sendo DJ. Como DJ de house, você não vai ganhar dinheiro. O princípio da coisa já é aí. Porque é muito comum o pessoal falar, não, que house não enche casa. Realmente não enche casa. Depende do tipo de evento, o público do evento, o que você tem para oferecer. Às vezes não é o DJ principal que vai chamar esse pessoal para vir no teu evento. Tá? Então eu sei que é uma situação muito complicada. Não estou reclamando, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que o principal... Eu lembro que, numa ocasião aqui em São Paulo, eu fui ver a DJ Colette. Se vocês não conhecem a DJ Colette é uma garota, ela é de Chicago, é uma DJ, eles chamam de Dijane agora, né? Que é o feminino de DJ, Dijane. E ela é uma DJ que o diferencial dela é que é o seguinte, ela é DJ e ela é produtora. E ela é DJ, produtora e cantora. Então, o que acontece? Ela está mixando as faixas lá para você e ela está cantando. E eu lembro que eu fui numa ocasião, que eu não fui com a Dani não estava bem naquele dia, e eu tinha ganhado o ingresso para ver um evento da Motorola em 1900 em Guaraná com rolha, e eu fui lá ver. Cara, o evento sensacional, muita gente, mas assim, era sempre um evento de uma grande marca que vai bancar esse cara, mas assim, sabe que dali não vai entrar uma verba. Quem estava ali era convidado, não era uma festa com público pagante, aquela coisa toda, entendeu? Então, ou seja, para você trazer um grandão de fora, você não vai pensar em ganhar dinheiro com esse grandão de fora. Você vai gastar pelo menos, eu lembro que para trazer um DJ assim, a gente ficava numa faixa de uns $8 mil, um negócio assim, ou seja,
Aí você tem que hospedar o cara, você tem que dar uma infraestrutura pro cara. Sim. Né? Isso, né? E o problema do Brasil também nesse momento é que tu tá pagando o cara em dólar, né? E o dólar a R$6, ele dificulta um monte de coisa, né? E esse é um problema. Ô Cabral, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou ali a respeito de trazer o dia de fora, que é bastante custoso na parte financeira. No Espírito Santo, você é DJ, já deve ter ouvido falar na famosa pedreira. Pedreira. Cara, aquilo lá só toca DJ internacional, cara. É Israel, é Estados Unidos. E como é que você me diz isso aí, ô Cabral? Então, a gente tinha, aqui em São Paulo, nós tínhamos a Disco, que era uma casa noturna, a gente chama de casa noturna aqui em São Paulo, discoteca, essa coisa. E tinha a Disco que trazia grandes DJs internacionais. Eu lembro que tinha o Gran Nelson, tinha uma noite fixa na Disco, os caras traziam o Gran Nelson, acho que era inglês, traziam o cara da Inglaterra, ele tinha a noite dele lá, ele tocava, tal, aquela coisa toda, no outro dia ia embora ou seja, você tinha um público que talvez fosse lá ver o Gran Nelson no dia que ele veio, mas normalmente era aquele público do DJ, aquele público endinheirado, porque a Disco era uma casa de rico, né, para rico, para o público, assim, normalmente falam que a house, né, a música eletrônica em si, não vou até tirar a house music em si, mas a música eletrônica, quando você se propõe a fazer um evento de música eletrônica com uma casa pequena, a gente sabe que ou vai ser um público com bastante poder aquisitivo, que normalmente, às vezes, nem sabe quem é o DJ. Ele normalmente está indo lá porque ele frequenta aquela casa. Aqui, eu lembro que na década de 90, acho que talvez 80, 90, tinha aquele hábito era a casa noturna, era como se fosse um clube de sócios também, né? Tinha parte do pessoal que pagava uma grana mensal, ele ia lá, tinha direito a assistir o evento que fosse, o camarada ia lá e via o DJ Zezinho de Israel, entendeu? Da Inglaterra. E necessariamente não era o cara não estava indo lá pagar o cachê do DJ. E, assim, o público que vai para ver um DJ gringo, normalmente o camarada conhece. A minha situação, quando eu saí de casa para ver um DJ, que para mim, assim, dos meus grandes ídolos, eu já vi grandes DJs aqui em São Paulo por conta de amigos que trouxeram DJs gringos. Eu vi aqui o Joe Clouseau, que para mim é um dos DJs, os melhores DJs de house music que tem hoje em dia. Ele é um DJ assim, ele é um DJ técnico, mas ele tem toda, assim, o Joe Clouseau é aquele do ou você ama ou você odeia, porque ele tem um lance de ficar cortando frequência, tal, aquela coisa toda, que tem gente que não gosta daquilo. Mas assim, é o pacote. Se você comprou um evento do Joe Clouseau, você vai ver ele fazendo aquelas papagaiada toda com corte de frequência, e aquilo é sensacional. Aquilo é o trabalho do cara. Ele acha não, ele tem certeza, e todo mundo que conhece sabe disso, que a pista dele vai se envolver com aquilo que ele faz, e o evento em si, na verdade, né, é para te trazer uma imersão numa pista. Eu sempre penso assim, o DJ, né, pelo menos na minha visão, é sempre aquilo que o DJ tem a trilha sonora da sua noite, que ele vai acertar ou vai errar em algum momento. De repente o camarada está lá na pista e brigou com a namorada. Então aquele DJ vai ser o DJ nunca mais vou ver aquele cara lá, porque no dia que ele estava lá eu briguei com a minha namorada, não quero mais ver esse cara na minha frente. Ou o cara vai lá, faz um set bacana, foi muito bom, todo mundo gostou, fala, quero ver esse cara de novo. Aí, por aí vai. Então, o lance do Pedreira, lá em Espírito Santo, deve ser muito parecido com o que tem também no Sul, que a gente tem casas de um poder aquisitivo maior, que trazem DJs de fora, aquela coisa toda, mas normalmente
Eu moro em Pode falar. Santa Catarina, o Jurerê Internacional tem bastante Então, lá Jurerê da área de Internacional. Florianópolis. Jurerê Internacional, Justamente. eles trazem. Cabral, uma coisinha só, uma pergunta sobre essa parte que você trabalha. Uhum. O que que faz a festa bombar? É o DJ ou são as pessoas que fazem parte da festa? Então, isso é uma pergunta capciosa. Capciosa. Coisa de mal. Pergunta capciosa. Assim, tinha núcleos aqui em São Paulo, núcleos recentes agora, antes, pré-pandemia, sei lá, 2 anos, 3 anos antes. Tenho amigos que fazem, que são produtores de evento, que tiveram a oportunidade de trazer DJs. Primeiro, você tem que ter como posso dizer, sei lá, uma turba, né? Você tem que ter uma galera que já acompanha o teu trabalho, dizendo assim, como um produtor de evento. Você tem um pessoal que, sei lá, você tem 10 pessoas, 20 pessoas que são pessoas que muito populares, que trazem mais pessoas para o teu evento. Então, o tal do networking nessa situação de evento, principalmente quando você está fazendo um evento de música eletrônica, porque assim, por que eu bato sempre nessa tecla? Porque você vai fazer agora recente, no meio da pandemia, você vai fazer um show do Belo, vai ter todo um marketing envolvido, digamos assim. Eu digo em situações normais, vai ter um marketing envolvido, mas você tem um fã-clube de, sei lá, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que gostam do Belo. E esse cara vai fazer um evento cobrando, sei lá, R$20, e essas 2.000 pessoas, ou que vamos na pior das situações, 1.000 pessoas que são admiradores do Belo vão lá ver o show do cara. E 1.000 pessoas, cara, é uma grana que entra de bilheteria, é uma grana que entra de bebida, de consumo, essa coisa toda. Agora, uma festa de música eletrônica, você vai trazer um cara, ainda pegando lá no Thiago, você vai trazer um cara de Israel, por exemplo, que, sei lá, 20 pessoas conhecem, 30 pessoas conhecem, e na maioria das vezes são DJs. São DJs, às vezes, na maioria das vezes que o camarada vai trazer um DJ de fora, é que o cara conhece o trabalho do cara. E 50 pessoas, 60 pessoas não sabem nem quem é esse cara. Eu já tive situação de entrar em evento famoso aqui em São Paulo, por acaso era um DJ famoso aqui no Brasil, o camarada não estava tocando, era um outro DJ que estava tocando, o cara entrou e falou assim, pô, esse é o fulano? Ou seja, o camarada entrou numa festa, não era obrigação dele saber quem é o DJ. Mas se você vai num evento, e no evento está lá o headliner do evento é o Elson Cabral, você não precisa saber o que o Elson toca. Mas você pelo menos vai dizer, porra, aquele ali não é o Elson. Porque eu sei que o DJ que toca lá todo dia não é o Elson. Se tiver um gordinho diferente lá, aquele lá é o DJ, lá, o headliner lá. Ou seja, você tem que ter primeiro, essa situação de você ter um pessoal que te acompanha como produtor de evento. Quando você é uma pessoa popular, que consegue colocar 100, 200 pessoas dentro de um lugar, que assim, música eletrônica house, principalmente aqui em São Paulo, é assim, não vai esperando lotar um evento de 2.000 pessoas, não, que você até lota, mas depende muito de público, essa coisa. Mas assim, 200, 300 pessoas num cara que já é consagrado lá fora, é um público bom aqui em São Paulo, principalmente porque a casa é uma casa menor, aí eu também não vou cair naquela coisa não, o camarada não quer ver o que é bom, só quer ver o que é ruim, não é verdade. O que eu costumo dizer, mesmo a música ruim é boa, a música ruim não pode ser boa, de repente não é boa para mim, mas para o camarada lá que bebe uma cana no barzinho lá, aquela música lá é o que embala a noite dele, então para ele tá ótimo. Isso aí. E como o Thiago ali, é o que eu falei, eu escuto de tudo. Eu não sou aquele cara que fica ouvindo house ali, o camarada vai ouvir house boia da vida. Não, cara, eu escuto de tudo. E outra, para você fazer produção musical também, o principal da coisa é você ouvir de tudo. Não adianta você ficar preso num estilo musical que não adianta, cara. Eu tenho uma versão de uma música que eu costumo tocar em eventos que eu vou, que eu tenho oportunidade de tocar, que é um remix do DJ gringo, um edit de um DJ gringo de uma música do Pinduca. Ou seja, o brasileiro não dá valor a uma música do Pinduca, aí tem que vir um cara lá dos Cafundó do Judas e falar assim, não, esse sample aí é muito legal.
vamos colocar nessa música que vai vender. Independentemente se vende aqui ou vende lá, tá tocando pinduca, cara, na festa. Que coisa, né? Aí todo mundo gosta, porque o cara de Aí fora que fez, né? Exatamente, o camarada não dá valor ao nosso nacional. Mas ainda a pergunta do Luiz André, eu acho que o que bomba realmente é sempre o que junta ali, que é a quantidade de pessoas que esse produtor vai conseguir, produtor popular vai conseguir trazer, vai ter que ter pessoas populares também no evento dele, ou seja, você tem que estar sempre trabalhando no marketing para o teu evento ter sucesso. Nada se faz assim. Eu lembro quando eu trabalhei quando eu trabalhava na Globo, por exemplo, eu sempre tive aquela ideia de, não, mas por que o camarada vai fazer propaganda de inseticida? Por que o cara tem que fazer um comercial de inseticida? Não vende isso aí? Eu falo, cara, vende o comercial para inseticida. Só que assim, se ele não se apresentar, ninguém sabe que ele existe. E se ele se apresentar numa TV Globo por 30 segundos, ele vai vender muito. E se for naquele programa especificado ainda, vai vender muito mais, né? Exatamente. Então, assim, a popularidade da brincadeira, eu acho que é o X da questão. Já vi eventos de amigos que, assim, botaram mesmo com DJ, assim, digamos assim, de qualidade, de qualidade, assim, não muito boa, mas encheu, uai. Aconteceu uma coisa estranha, Cabral, aconteceu uma coisa assim estranha, pitoresca, quando você estava tocando por aí, nessas andanças aí da música da house, alguma festa que você fez? Já aconteceram algumas coisas, assim. Teve uma vez que eu estava tocando e veio uma moça pedir uma música para mim, e a dona patroa do outro lado da pista ali, né? Pois é, aí vai ficar. Olho ali. Olha ali, ó, tá de butuca aqui, ó. Olho ali. E a moça veio, conversou, tal, ela conversou de novo, e eu tentando ficar. Você fica aí, eu tô aqui, tô tocando, tá cantando. E ela já estava meio chanfrada já, né? Na maioria das vezes o que acontece, cara, é que o camarada ele tá bêbada no caso. E eu prefiro, eu não dou muita atenção não, mas essa foi uma que tentou investir 2 vezes, aí eu na virei e falei assim, não, a minha esposa tá do outro lado da pista. Aí ela se ligou e meio que saiu de lado. Mas já teve situações, por exemplo, eu fui tocar eu não bebo. Eu fui tocar num evento com o Vander e com o Wagner, que são 2 amigos aqui já de longa data aqui em São Paulo, que tem algumas festas de house, especificamente de house, que é a Festa Bacana e a Festa Colors aqui em São Paulo, já de muitos anos. E eu lembro que me convidaram, uma das vezes que me convidaram para tocar na Bacana, ele não sabia que eu não bebia, o Wagner. Aí ele virou para mim e falou assim, e aí, vamos tomar uma cervejinha e tal? Eu falei, não, cara, dê uma água aí, tá beleza? Aí ele virou para mim, porra, você não bebe, cara? Aí eu falei, não bebo. Eu falei assim, essa noite vai ser uma bosta. E não foi, né? Tanto que eu fui convidado depois. Mas não... Pode ver, né? Pode ver. Eu também não bebo, cara. Não bebo nem fumo também. 13h20, a gente segue por aqui no Confraria até as 13h30, temos mais 10 minutinhos por aí, assuntos diversos. Eu quero te fazer 3 perguntas assim, bate pronto, tá? Bate pronto. Então vamos lá. Primeira pergunta que eu vou te fazer, assim, Elson, uma música que marcou, assim, a tua vida por algum momento, seja ele algum momento pessoal ou seja algum momento profissional. Puta merda. Não é assim, o DJ pesado, normalmente o DJ tem aqui aquela música do momento, mas eu tenho uma música que eu gosto muito, que é, na verdade 2, que é Touch Me, do Rui da Silva. Tem até o vinil aqui, não vendo nem a pau, nem... E gosto também de, cara, qualquer coisa do Depeche Mode. Depeche Mode, assim, aí eu caio naquela situação, você perguntou música e eu te dei banda, porque Depeche Mode é realmente muito bom. Agora, uma banda que eu realmente já, sendo curtido também a você, Information Society. Tudo que os caras fizeram, na época, eu gosto. Legal, cara. Também muito Running.
Running tá aí, running seria uma boa resposta. Running the Information Society, toquei muito. Eu prefiro What's in Your Mind. Vai ser boa. Muito bem. Segunda pergunta, assim, aquele bate-pronto, assim. Se tu tivesse uma opção de tocar, tu prefere tocar por um público pequeno, de uma danceteria pequena, ou tu prefere uma galera mais céu aberto, assim, uma galera tipo um festival? Não, eu prefiro pequeno. Prefiro... fica mais intimista a coisa ali, eu sei o que eu tenho noção do que aquele público está querendo ouvir, ou pelo menos que DJ é sempre uma troca de energia, não tem jeito. Por mais que o pessoal fale que não, o ideal é tocar numa festa, eu não sei o que o cara lá no final do evento está imaginando. Então, assim, uma festa pequena, eu sei que essa troca de vibração que eu estou tendo com a minha pista, o camarada tá sendo correspondido. Pelo menos eu espero. Entendi. E a terceira pergunta para ti é a seguinte, cara, um sonho. O que tu imagina, assim, no sonho, assim, se tu fosse sonhar e tivesse que realizar uma coisa que tu não realizou ainda? Cara, poderia... O sonho de um produtor, de um DJ, de repente, estar num top 10 aí, eu não tenho esse sonho, não, cara. Eu penso assim... talvez uma meio utopia, né? Talvez uma união maior da cena mesmo da música eletrônica no Brasil mesmo, no Brasil, porque a gente vê tem um pessoal essa eu vou esticar um pouquinho, mas é coisa rápida. Tem um pessoal da Bahia, por exemplo, tem um centro lá, o Praga Técnico, já que é de longa data. Tem um pessoal também da Bahia. Eu noto que o pessoal da Bahia, os DJs baianos, eles têm uma cena muito mais unida do que a cena aqui em São Paulo, por exemplo. A gente vê DJs amigos, conhecidos, que até trocam, assim, faz um trocado, você toca na minha festa, eu toco na tua, não sei o que, aquela coisa toda. Mas assim, eu ainda acho que falta... eu tenho amigos DJs, eu lembro de um grande DJ agora, que eu encontrava com ele na festa, o cara nem olhava na minha cara, eu conhecia ele sabia quem eu era, assim, não como DJ, sabia que eu era uma pessoa que ia nas festas dele, ele sabia quem eu era, nós tínhamos amigos em comum, e só quando nós somos definitivamente apresentados, que aí, de certa forma, mudou um pouco a forma do tratamento, né? Mas, ou seja, às vezes você está atrás de um toca-disco, você está vendo o cara que está lá sempre na tua festa, o cara é DJ também, porra, chama o cara também, cara, não custa nada. Você vai ter uma cena mais forte, sei lá, eu acho que uma cena mais forte, eu acho que era o ideal. Fazer aquela participação, né? Fazer aquela participaçãozinha, né? Queria convidar meu amigo aqui, Elcio Cabral, para fazer uma set para vocês aqui, né? A palhinha, que chama de palhinha, né? Exatamente. Eu acho isso a coisa mais natural e mais humilde que existe da parte tanto de DJ quanto para músico ou qualquer um, cara. É chamar uma pessoa que você conhece, pode ser melhor, cara. Eu tenho o prazer de ter... Concordo com você. E eu vou ser bem sincero com você. Aqui mesmo na Rocks, eu já tive a oportunidade de trazer DJs, amigos, próximos, ou às vezes nem tão próximos, mas que eu gosto do trabalho dos caras e eu trago. Não tenho essa de, não, porque o cara... a gente tem uma janela, a gente tem a Rocks que está dando oportunidade para eu tocar a minha house, e assim, se eu tiver alguém que eu queria fazer agora, do início do ano, trazer, eu sempre fui um entusiasta de meninas, de mulheres tocando nas cabines, mas sem essa pauta de feminismo nem nada, não, sem cair nessa pauta mais ferrenha, aquela coisa. Mas assim, se eu tiver oportunidade de dar uma chance de qualquer pessoa, independentemente de sexo, inclusive, vamos até tirar a parte das meninas, por que não, ué? Vamos fazer, vamos ajudar a galera, vamos se ajudar. É verdade. Já que você falou da Rádio Rocks, as oportunidades surgem, né?
Já que você falou da Rádio Rocks, como é que você chegou até aqui na Rádio Rocks? De que maneira foi que chegou aqui na Então, Super na Rádio Rocks, foi assim, a Lu Galotti, tá ouvindo agora com você teu programa. Pois é, a Lu Galotti, ela já vinha, eu tô tentando lembrar quando que ela ouviu um 7000, cara. Tentando lembrar quando que ela ouviu um 7000, mas enfim, eu cheguei na Rocks por intermédio da Lu. A Lu me convidou para fazer o programa, fazer uma participação uma vez, e assim, eu sempre enrolava porque ela queria que eu tivesse lá pessoalmente. E a Lu morava aqui em São Paulo, ela morava perto da Avenida Paulista e eu moro na Zona Oeste. Bicho, é uma distância considerável. Eu não lembro se são, sei lá, 17, 20 quilômetros, enfim. Eu sei que eu tinha que cruzar a cidade, antes de definitivamente tocar com ela no programa dela, eu fiz algumas participações e assim, ela queria que eu fizesse o programa com ela em pessoa, em corpo e em carne e osso. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, essa oportunidade é legal. E comecei a fazer o programa com ela. Aí ela tinha me convidado para fazer um programa sozinho, né? Sozinho, eu e o Léo. Calhou que o Léo foi para... Eu estou dando uma resumida, que a gente já está quase estourando o horário. E o Léo viajou, foi para outro país. Então, assim, o House Music Obsessions, na verdade, é criação minha. Mas desde o início eu tenho o Léo Machado, e nós tínhamos também o Rafael San, que é um japonês também amigo da época, mas assim, de Orkut, de coisa da internet, mas aí ele não ficou muito tempo. Ficou eu, o Léo Machado, e a gente tem aí mais de 15 anos, eu acho que juntos. Aí eu vou com o House Music Web Sessions, a gente já veio desde a época de tocar em site free. Tocamos uma época numa rádio gringa também, e assim, sempre buscando oportunidade, a oportunidade vai surgindo, aí teve a oportunidade da Lu, aí eu acabei cá na Rádio Rocks. Legal, cara, legal. A Lu é a coordenadora, ela que é a diretora de toda essa área de DJs, ela que avalia os sets, ela que montou essa grande equipe que a gente tem hoje. Todo mundo. Assim, ela diz, inclusive, que eu sou professor dela. Na verdade, não. Porque, assim, a Lu ela tem um ouvido bom. Ela só, às vezes, é meio segura nas mixagens. Ela sempre virava alguma coisa, mas, pô, tá bom, tá, não sei o quê. E eu sempre falava que tava, assim, raríssimas exceções que eu falava, essa aí não ficou tão boa. É só uma questão de parar um pouquinho, confiar um pouquinho mais, e se sambar, meu filho, paciência. Isso aí acontece ao vivo também. Só uma coisa, Cabral, só não quero alugar mais aqui, mas é o seguinte, como é que é esse lance de mixagem? Como é que você percebe que é bem feita ou não essa mixagem do DJ? Como é que isso funciona? Meu caro Luiz André. Se tu dando aula, assim, mas só para ter uma ideia. Nós somos 3 alunos aqui, né, Thiago? Isso. Dá uma aula. Eu tenho uma. Meu negócio é outra coisa. Eu tenho um site, eu tenho um blog nos primórdios da internet, que eu fiz um how-to de como mixar. O cara entrou em contato comigo que ele tinha uma escola de DJs. Ele falou, porra, eu queria esse material seu para poder dar aqui nas apostilas. Falei, cara, fica à vontade, pode imprimir, tá aí, tá na internet, tá para todo mundo, vambora. E a mixagem é o seguinte, cara, existem 2 tipos de DJs. Tem um DJ que tem aquilo, sem querer me gabar, natural. O camarada pode passar 5 anos sem tocar, mas se você jogou o cara lá na frente de qualquer equipamento, ele vai tocar, ele vai mixar. E tem aquele DJ que é o esforçado. É o cara que não sabia de nada, o cara não tinha ideia do que acontecia, só que ele começou a aprender. Porque assim, a música, como o Thiago sabe, tem uma métrica. E a métrica pro DJ é muito importante. Quando o produtor tá desenvolvendo, tá fazendo uma música, tá desenvolvendo lá os acordes, ele tem sempre que pensar que tem um X de batimentos, BPM, você tem que ter
você tem Compasso. Você tem um compasso, você tem... Tá sabendo mais que eu. Olha lá. Você tem compasso, você tem... A mixagem em si, hoje em dia, o que eu costumo dizer, André, é que hoje em dia, assim, com o perdão, espero que os DJs não fiquem magoados com alguma polêmica da minha parte aqui, mas assim, hoje em dia, meu amigo, qualquer macaco bem treinado da NASA consegue mixar alguma coisa. Por um motivo simples, cara. Essas controladorinhas agora que tem agora, com esses softwares, Serato, Tractor da vida, bicho, qualquer pessoa consegue mixar. Até a vozinha de 90 anos e o seu sobrinho de 8 anos consegue mixar. Hoje em dia, o que faz a diferença para o DJ é repertório. Aliás, hoje em dia não. Sempre foi o repertório que foi a grande sacada do DJ. Porque mixar, cara, o cara não precisa ser um bom DJ. O Fatboy Slim, ele costuma dizer, ele é um péssimo DJ. E ele é ruim mesmo. O Joe Clouseau, que eu vi aqui 2 vezes aqui em São Paulo, o cara, ele dá aula de mixagem. Porque ele é aquele DJ que ele tá mixando uma faixa a 125 BPM, e ele olha para a pista, aí ele fala assim, porra, tá na hora de eu jogar alguma coisa mais lenta. Ele vai mixar alguma coisa a 120 BPM, ele vai sair do 125 para 120 BPM e você não vai se ligar, meu irmão. Quando você já vê, você já tá dançando a 120 BPM. Olha só, cara. Eu te confesso que eu sou mais fã do Fatboy Slim quando ele tinha a banda de rock dele, tá? Ô Cabral, praticamente essa parte aí de DJ é como... Bom, não sei se citaremos nome aqui. Bom, citar nome aqui Calcinha Preta, Magníficos, que os caras pegaram aquelas músicas internacional, lenta, e jogaram no forró. É praticamente Praticamente. Praticamente a mesma coisa. Exatamente. Podia ser um bootleg da vida. Cara, eu sou fã atualmente do Barões da Pisadinha. O Barões da Pisadinha, o DJ deles é fantástico, porque ele começa todas as músicas com a mesma batida. É sempre a mesma batida no início das músicas. Tinha um cara também, tinha um gringo também, não sei se era o Drake. Tinha um desses caras de hip hop gringo também, que o início das faixas eram sempre a mesma coisa. Mesma coisa. Eles iniciavam, não quero complicar a minha vida, vai assim mesmo, tá bom pra caramba. Muito bem! 13h34. Fazendo um rapidinho aqui, os grandes produtores de música eletrônica, só de você ouvir um compasso, citado ali pelo Thiago, se você ouvir um compasso do cara, se você tiver a oportunidade de observar alguns deles, olha que você parece assim, pô, esse cara aí é o fulano de tal. E você mata na hora. Exatamente. É porque, cara, eu lembro quando a gente tocava... Vou falar uma coisa rápida também. Quando a gente... Não sei se a galera lembra aí do Brasil, São Paulo, praticamente, quando nasceu o Pé de Serra, forró Pé de Serra, cara, a gente pegava música de Legião Urbana, Kid de Abelha, e jogava tudo em forró, cara. Os caras viravam e falavam assim, mas cara, como que você tá colocando cera de Legião Urbana em forró? Cara, é só você modificar o compasso da música e a remixagem. Deve ser a mesma coisa, não, ô Elson? Exatamente. E hoje em dia, cara, os softwares se dão tom, meu amigo. Antigamente não tinha isso. Cara, eu não vou negar. Eu tenho software no meu computador que eu consigo, se você canta desafinado, eu boto sua voz perfeita. Você tá entendendo? Ele afina, então, é como você diz, antigamente, já que você entrou, cara, eu vi uma gravação do famoso Barreirito lá, que todo mundo lembra, do trio Parada Dura, os caras gravando aqueles rolos de fita. Praticamente o cara só falava assim, bom, o Barreirito, a vantagem dele é que a gente não precisa mexer muito, né? Porque o cara já era natural dele cantar aquilo ali. Mas você imagina você mexer numa tonalidade de voz, ou compasso e rolo de fita, cara, sem software. Hoje, como você disse, muito fácil. O que eu costumo dizer, que o Roberto já tá ali meio puto, que a gente já estourou o horário, é que assim, hoje em dia, cara, eu fico meio cabreiro com a situação do pessoal que tá produzindo música hoje em dia. Porque assim, na década de 80, cara, a gente não tinha nada.
equipamento eletrônico para ajudar a produção musical era gravador de rolo, e assim, Os Akai da vida, né? poucos e parcos equipamentos eletrônicos, computador de show, esquece. Hoje em dia, o cara com um computador meia boca, cara, rodando Linux, não tô nem indo no Windows. O cara rodando Linux, ele consegue fazer uma música eletrônica, ou qualquer música que seja, consegue fazer qualquer música em casa hoje. Até em rádio, naquela época também, nos anos 70, 80, para te fazer um comercial mixado, tinha que fazer um corte, né? Fazer uma cirurgia na fita, né? Para poder fazer esse tipo de coisa que você faz pensando hoje, né? Eu cheguei a fazer edição com fita também. Fazer isso seguidamente. Dava trabalho, viu? Gravava a voz no rolo, pegava, uma loucura aquilo lá, cara. Mas foi um bom aprendizado, viu? Um bom aprendizado. Aí quando viu a parte de computador, ficou mais fácil. Você usou teu conhecimento juntamente com a tecnologia de hoje, né? Exatamente. Isso aí. E para quem trabalha em rádio, né? Para quem trabalha em rádio hoje, perto do que a gente fazia, né, Luiz? Verdade. Eu montava cartucho. Cartucho, cara. Imagina. Você pegava o quê? Você pegava dois pratos, né? Não é isso? 2 pratos. Exatamente. Estava ali com a vinheta no cartucho. Verdade. E depois tinha que bater o bip também, né? Para parar o cartucho na hora certa, né? Tem isso. Aí, ó. Isso aí é remixar, cara. Isso é uma forma de remixar. Você tá prestando atenção no bip. É igual o Elcio que faz uma remixagem. Ou eu, quando a gente tá tocando, a gente tem a deixa, né? Que eles falam, deixa pra você. Pum, e se você não deixa o bip, por exemplo, ele fica em loop o tempo todo, não para nunca, né? O que dá realmente a parada é o bip, né? No cartucho, é isso aí. Né? Muito bem, senhoras e senhores. Você gosta de agora, né? Quero agradecer novamente, Elcio, obrigado pelo seu tempo aí. Acho que foi um baita de um papo, né, cara? Vai ficar aí. Obrigado. Foi muito legal, sim. Grandes assuntos aí, que joia. É verdade. Luiz, brigadão aí. Ok, então vocês todos um super final de semana, mais uma vez aqui no Confraria Rocks, né? Companhia de vocês todos também, do Elcio, que realmente aprendi muito com ele também hoje, né, cara? Isso aí, estamos juntos. Comercialzinho meu aqui, gurizada, ligue-se na Rádio Rocks de segunda, terça, quarta e sexta, às 10 da noite com Conexão Rocks. Tá bom, gurizada? Até mais, hein? Até a próxima. Até mais. Falou, Tiagão. É isso aí, deixar minha deixa também, e que a partir de segunda-feira, sempre nós temos segunda a sexta, o Arquivo Rocks das 4 até as 6 horas da tarde, com muita velharia aqui na Rádio Rocks. Muita bengala, né? Muita poeirada, né? Eu faço meu merchan também, toda segunda-feira a partir das 8 da noite. House Music Obsessions comigo e convidados, que o Léo às vezes manda 7, às vezes não manda, aquela coisa toda. E seguimos aqui na boa e velha Rádio Rocks. É isso aí. E eu tô aí todas as manhãs no Let's Rocks das 8 ao meio-dia e também com vocês aqui todos os sábados, 2 da tarde no Confraria. Semana que vem temos mais um convidado e mais assuntos para a gente debater. Muito obrigado para você que ouviu a gente no radiorocks.net, nos nossos aplicativos. Este programa estará no YouTube daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho você pode ver as latinhas. Olha só como a gente é bonito. Tá tudo lá no YouTube. Nossa, muito bonito. Um abraço. Falou. Um abraço, galera. Até mais. Tchau. Tchau.